A gente vai entrar no ar agora, né, para falar com vocês referente à questão de encarceramento juvenil. Meu nome é Kátia Moraes, faço parte do coletivo Mbanza, e o nosso trabalho, ele visa justamente buscar a unidade dentro da pluralidade no que diz respeito ao nosso povo, né. A gente vive num cenário de constantes ataques, né, e além desses constantes ataques, nós estamos vivendo um momento de extrema desunião, né, em função de alguns pontos de vista que a gente pode sim juntar, né, as características que são diferentes e pensar em soluções para problemas que nos atingem diretamente, tá? Hoje, a gente, além dos membros do grupo, né, que no caso são o Tiago, que é historiador, a Tiffany, que também é militante e ativista, e a Vitória, também estudante de Direito e também militante, nós temos a Sheila Maia, que é do coletivo Dia de Nega, e ela vem falar com a gente, né, sobre essa questão do encarceramento juvenil, principalmente ela que atua junto com o coletivo, né, na linha de frente, nesse suporte, que é um suporte tão necessário para o nosso povo, já que a gente faz parte da terceira maior população carcerária do Brasil. Vocês querem cumprimentar o pessoal? Tiffany, Shirley, Vitória, Tiago? Os microfones estão fechados. Boa tarde, pessoal. Só boa tarde mesmo. Daqui a pouco deixa eu resolver ali. Shirley, Vitória? Boa tarde, todo mundo. Eu preparei alguns pontos, né, que são muito importantes da gente falar. Além do fato de nós sermos o terceiro maior país em encarceramento, é muito necessário que a gente saiba que 60% dessa população é preta, né? E é também de extrema importância, né, que isso seja discutido, né, pensando que terceira maior população carcerária do mundo, 60% da população preta, nós tivemos essa semana a fala daquela juíza, né, que pautou a decisão dela, né, alegando o critério racial. Então, quando você tem uma juíza que se sente à vontade, né, para documentar algo que nós pretos já sabemos que é uma realidade, é muito importante que a gente fique atento, né, e que a gente consiga entender que essa questão, ela nos atinge diretamente e que todos nós, de certa forma, estamos com como que eu posso dizer? Estamos marcados, né, com a possibilidade de um dia passar por esse processo. Para além do que a mídia diz, de que você só vai ser encarcerado se você de fato estiver fazendo algo de errado, ou se você matar, estuprar, né, a gente tem, né, até documentado pela mídia paralela, mídia alternativa, vários casos de pessoas pretas que foram encarceradas sem que elas tivessem cometido algum tipo de crime, né? A gente tem o caso do Rafael Braga, a gente tem o caso da Babi Quirino, e a gente também tem pessoas, né, que sempre conhecem outras pessoas que foram abordadas pela polícia e que foram encarceradas sem que elas tivessem praticado nenhum tipo de crime. Quer dizer, nós estamos na iminência desse ataque, né? Nós estamos na iminência dessa possibilidade de carceramento e cerceamento da liberdade. Eu vou chamar a Shirley para falar um pouco do trabalho dela no coletivo Dia de Nega, para que a gente consiga ter uma introdução ao tema, porque o nosso tema de hoje é encarceramento juvenil e como esse encarceramento ele atinge a nossa população mais jovem, né? Infelizmente, a maior parte de homens, né? Isso já foi comprovado através de pesquisas, mas atinge diretamente a nossa população mais jovem. Shirley? Primeiro, agradecer a Kátia que convidou, dizer que é muito legal, eu acompanho as reuniões semanais, né, quando eu não tenho alguma atividade, eu consigo entrar e participar das discussões, tá? É muita hora isso. Bom, meu nome é Shirley Maia, eu parti do coletivo Dia de Nega já desde 2014, foi o primeiro encontro que a gente teve, é um coletivo só de mulheres pretas aqui, a ideia de formar o coletivo foi por conta, no dia 25 de julho, né, desse ano, nunca tinha tido uma ação efetiva dentro do território do EMA, né, não sei se vocês sabem, mas o ABCD paulista, Diadema é o território mais preto que tem aqui,
E aí, quando você faz levantamentos sociais, você percebe que onde a saúde é mais precarizada, onde a questão da educação é mais precarizada, e aí você começa a fazer uns recortes, né, do porquê que existe isso aqui. E aí a gente começou, a priori, para esse coletivo só de mulheres, para a gente poder fazer várias ações sociais e várias ações artísticas, né, dentro do território de Diadema, e aí, durante esses 6 anos, das 25 mulheres, ficamos nós 4, e em 2016 nós fechamos que a gente decidiu fazer trabalho de base, né, a gente percebeu que era de extrema urgência fazer trabalho de base, que se a gente não fizesse trampo de base, não ia rolar. E o companheiro de uma das irmãs do coletivo, da IFE, o ADQ, ele trabalha como assistente social educador social dentro da Fundação Casa aqui de Diadema. E ele começou a fazer um trabalho muito importante com os meninos, né, com os internos, e ele começou a perceber que estava tendo uma disparidade, assim, de todo o trabalho que toda a equipe da Fundação Casa fazia com os meninos, que quando estavam tendo os encontros com as famílias, estava tendo um choque. Então, as famílias não estavam alinhadas, né? E ele começou a perceber a necessidade de se alinhar, tanto o trabalho que ele fazia dentro da meninos, ele toda a direção, como a família. E antes de eu discorrer um pouco sobre o trampo que a gente faz com os familiares lá na Fundação Casa, que são 2 anos e meio de um projeto que a gente desenvolve, é dizer o seguinte: a Fundação Casa de Diadema é administrada desde o diretor até o cara que fica lá direto com os meninos, 90% são todos pretos, funcionários pretos, desde educador social, tal. Então a gente percebe uma diferença na importância que é feito com o tratamento, né, do trabalho que é feito com os internos lá. Muito bem, depois que o irmão contactou a gente, ele procurou, falou assim, olha, eu percebo uma necessidade, né, de se fazer um trabalho com os pais, enfim, como é que a gente faz isso? E aí nós escrevemos um primeiro projeto modular, né, de mês a mês, assim, quais eram as atividades, e a priori a gente considerou, para desenvolver essas atividades com esses pais, a experiência do teatro do oprimido. Como é que a gente vai abordar esses pais, né? Que a ideia é fazer esses pais perceberem que o que faz com que eles sejam majoritariamente colocados nesse lugar é uma questão racial. E aí, dentro desse trampo que a gente começou a desenvolver, durante esses 2 anos e meio, nós tivemos, assim, coisas muito positivas, como retornos também não tão agradáveis desses pais. Principalmente quando a gente toca na ferida racial, muitas famílias não aceitam. Primeiro, falar que os pais, eles são majoritariamente assim, quem vai visitar os internos são as mães e as avós, são poucos os pais, os homens que vão visitar esses meninos, então assim, você já percebe um abandono parental ali, né, já na hora que a gente via esses pais. A gente percebe assim a solitude dessas mães, é uma solidão muito grande, porque a família isola essas pessoas. Eles deixam de tratar, a partir do momento que o primo, o sobrinho, o afilhado, ele faz a entrada na Fundação Casa, que era a antiga FEBEM, ele deixa de ser um parente, ele se torna aquele lá. Não é mais aquele assim, tipo a Kátia, o Thiago, não, é aquele lá. Como é que tá aquele lá? E aquele lá, como é que ele tá? Ele é outra coisa, menos uma pessoa, menos um sujeito, menos alguém que compõe aquela família. E aí aquelas mães, elas vão se tornando muito solitárias, porque recai sobre os corpos delas uma culpabilidade. A gente já vem de uma sociedade extremamente patriarcal e machista, historicamente, aonde, se der certo, o pai é responsável pela vitória do filho. Quando dá errado, aquela mulher onde ela estava. Então, dentro desse trampo, a gente foi percebendo muitas coisas, assim, extremamente importantes. Mas a maior dificuldade é elas conseguirem perceber que o fato do encarceramento estar sendo tão gritante é o fato desses meninos serem pretos. Agora, tem uma coisa importante que eu quero colocar, a sazonalidade dos corpos pretos dentro da Fundação Casa lá, que a gente via. Teve épocas que, por exemplo, nós tivemos acesso a onde eles ficam internos, acho que durante esses 2 anos e meio, acho que umas 3, 4 vezes que nós fomos até eles e tal. E assim, a primeira vez que nós entramos, nós tomamos um choque de realidade muito grande,
Primeiro, que dos 100% dos internos, quando a primeira vez que nós fomos, 80 eram meninos brancos e os 20% eram pardos. E desses, eu não gosto de falar pardos, mas é o que o IBGE coloca. E desses meninos negros, esses 20% não conseguiam se ler como negros. No ano passado, que foi a última vez que eu tive acesso aos meninos, 80% eram pretos, de pele clara e pele escura, e eles estavam tentando fazer um trabalho com esses meninos, porque eles se negavam a se ver como negros dentro da Fundação Casa. Eles se negavam. Então, eles falavam, eu não sou preto, eu sou moreno, eu sou crioulo, mas eles se negavam a se colocar nessa identidade de negro. E aí a gente começa a perceber, a gente que está de fora percebe o porquê eles não queriam se aceitar. Porque eles sabem que a polícia caça o corpo dele, porque o corpo dele é preto. Então, é mais uma forma de violência, ele vê como violência e uma coisa ruim ele se autodeclarar como uma pessoa preta. E eu acho fabuloso o trabalho dos educadores, dos assistentes sociais dentro da Fundação Casa de Diadema, não sei a realidade das demais, assim, de fazer efetivamente esse trabalho de identidade deles se reconhecerem, para dentro desse quadro do reconhecimento deles, começar a fazer uma forma deles perceberem toda a segregação social que o corpo preto é posto, né? Então, dentro do trabalho com os familiares, nós tivemos retornos muito bons, assim, de pais que depois vinham dar feedbacks fechados com a gente, né, de pais que falavam assim, olha, eu acho muito bom isso que vocês estão colocando, eu não tinha ideia que eu poderia, por exemplo, trabalhar melhor com meu filho. Eu vou dar só um exemplo de uma atividade que nós fizemos uma vez, a gente fez uma atividade de telefone sem fio. Então, nós fizemos uma roda com os pais, e aí a gente ia colocando palavras, assim, para fazer esse treino de telefone sem fio. E no meio dessa roda, tinha poucos homens e tinha um adolescente que estava indo visitar o irmão interno com o pai. E toda vez que a gente foi colocando, eles não conseguiam determinadas frases, os pais não conseguiam fazer com que a frase chegasse nem na metade da roda, da forma como ela começou. E teve duas frases somente que os pais conseguiram fazer com que ela reverberasse do jeito que eu falei até o final, que foi quando nós estamos ansiosos para ver nossos filhos. Essa foi a única frase que todos os pais conseguiram fazer de exercício nesse telefone sem fio. E a segunda frase foi, pai, eu preciso de ajuda. Essa foi a outra frase que eles conseguiram entender. Então, você começa a perceber os ruídos de comunicação que tem e que eu acho, quem é historiador, eu tenho pós-história africana e africanidades, mas quem é historiador profundo da condição social brasileira tem um processo maior aí de conhecimento para discorrer, que nós todos sabemos, que é o quanto nós, pessoas pretas, nós temos ruídos na nossa cabeça. O que esse trabalho me fez perceber, assim, a gente tem uma dificuldade de comunicação que é a coisa mais foda que eu já vi na minha vida. A gente não consegue, somente a partir da nossa necessidade dolorosa, a gente consegue entender as outras vozes. Se não for uma fala extremamente dolorosa, uma frase extremamente comum em nós, a gente não consegue coletivamente fazer essa frase, esse entendimento rodar. E isso ficou muito claro para nós nesse dia dessa atividade, desse telefone sem fio. E também a gente teve uma discussão muito interessante quando a gente levou Carolina Maria de Jesus para discutir com os pais, colocando a questão de como que foi a vida de Carolina, a importância da vida de Carolina, como é que foi Carolina chegar e sair, ir e tal. E foi muito louco, porque, assim, as mães pretas, elas não conseguem falar, elas não davam retorno sobre as discussões raciais que a gente apontava dentro das rodas. E as outras mães, sendo elas nordestinas ou não, muitas vezes elas conseguiam fazer uma ponte de mulheres pretas que tiveram ações dentro da vida delas, a importância dessas mulheres na vida delas, mas as mulheres, as nossas irmãs mesmo, elas não conseguiam discorrer uma fala sobre isso. E aí, todo final do ano, a gente tinha que entregar um relatório para a direção da Fundação Casa, né? E esse último relatório a gente colocou que na atividade a gente percebeu a dificuldade latente e visível, tangível, que é a gente se comunicar, né? A gente trocar, a gente poder verbalizar. E quanto mais a gente se aprofundava,
na questão do racismo, mais os pais, eles saíam. Uma outra situação que nós percebemos também é a quantidade de pais, de pais evangélicos que tinham lá dentro da casa. Então, eu não sei como que é a relação deles para com os filhos, mas eu fico imaginando a cobrança religiosa que é posta também em cima disso, né? Por exemplo, esse menino não pode falhar. Ele não pode falhar porque a sociedade diz que se você é preto, você não pode falhar. Você tem que ser 2 vezes melhor. Você tem que ser 2 vezes mais isso. Você tem que ser 2 vezes mais aquilo. E aí, quando esse menino, dentro do quadro de adolescente, que ele tem um direito, ele é um sujeito, ele é um espírito, ele comunga com o universo, ele tem um direito de falhar em qualquer momento, a sociedade já está com um chicote na mão para dizer, você é preto, por isso que você falhou. É essa a sensação que nós, o coletivo, temos. Você é preto, por isso você falhou. A gente não esperava outra reação sua, outra ação sua, saca? E aí a família já fica já imbuída com esse peso, né? Então, meu filho já é preto, ele não pode falhar. Então, eu, como mãe, o que eu posso fazer de tudo para ele não falhar? Outro trampo também, que foi um trampo assim que chocou muito. Kátia, você me avisa aí, eu falo mais 5 minutos. O outro trampo que chocou muito, assim, que eu e a Luana Levi estávamos só nós duas, foi assim muito foda, foi um dia que a gente fez uma provocação com o Teatro do Oprimido. Então a gente pediu para eles fazerem uma encenação de alguma atitude, alguma ação que eles tivessem passado no cotidiano deles e que tinha incomodado. Então, por exemplo, uma mãe preta, junto com a sua neta, fez a simulação de um ato de preconceito pela mãe dela ser idosa e de racismo pela mãe dela ser negra dentro do supermercado. E a gente foi tal. E aí teve um grupo que não quis fazer encenação. E do nada uma mãe levantou e ela começou a vomitar uma experiência absurda para nós, da humilhação que ela teve no dia do juízo, da condenação do filho, né? Ela falou que na hora que ela desceu as escadas, quando ela sentou, a juíza olhou para ela e falou assim: aonde você estava que você não teve a capacidade de ensinar seu filho a ser um homem? Imagina o peso para isso, uma mulher ouvindo isso, a mãe ouvindo isso. E aí depois, cara, ela começou a contar. Eu sou mãe solo, eu tenho 3 filhos, eu trabalho em 2 empregos para poder dar o tênis que eles querem, dar a roupa que eles querem, dar o videogame que eles querem. Eles estudam de manhã e à tarde voltam para casa, eu não tenho como controlar. Ou eu trabalho muito para manter, ou como é que faz? Então você percebe que é uma cadeia. Eu comecei a discorrer sobre essa questão de encarceramento. O meu projeto de mestrado, ele está escrito e desenvolvido na questão do encarceramento familiar, porque a gente não encarcera só o corpo, o Estado, ele procura, quando ele pega um pedaço de nós e coloca dentro da cadeia, ele faz com que ele amarra a gente inteiro. Ele amarra a mãe, a avó, que vai ter que pegar a aposentadoria e comprar o sabão, o sabonete e um mote para levar para a neta que está interna. Ele amarra porque essa senhora vai ter que cuidar das netas ou dos netos quando o homem estiver encarcerado, ou a própria mulher encarcerada. Ele prende a gente no sistema doentio de senzala e que muitas vezes a gente não consegue se perceber. A forma de encarceramento que a gente tem hoje, eu não vou nem falar dos Estados Unidos, que aí é muito parecido, né, quando a gente pensa no que é lá, mas vamos focar para cá no nosso micro, é de encarcerar a família inteira. Ele não quer que ninguém fique livre do sistema. Eu posso estar fora, meu filho está preso, mas eu estou aqui do lado de fora, sendo judiada, eu sou isolada do meio familiar, eu sou isolada, eu tenho medo de falar no meu trabalho, porque eu tenho medo do preconceito, das questões do meu trabalho. Eu vou para minha casa chorando, porque eu acho que eu sou uma mulher incompetente, que eu não tive competência de criar meus filhos. Às vezes eu fico pensando que eu poderia ter vivido num relacionamento abusivo, porque aí teria a imagem do pai. É assim, é muito foda o que a gente vivenciou lá, e é muito doloroso. E para fechar, teve uma cena de um menino que eu acho que foi a cena mais triste que a gente viu, que a mãe dele era adicta e alcoólatra, e era a única pessoa adulta que ele tinha responsável. E esse menino, ele foi liberto, ele ficou 6 meses, e quando ele foi liberto, a Fundação Casa ficou com ele por mais 3 meses, porque a mãe dele não tinha condições de ficar com o filho em casa. Então, quando eu toquei no assunto da gente encarcerar a família inteira, a gente encarcera a família preta toda, eles querem a nossa destruição por completo. E assim, é muito doloroso vivenciar isso, e é muito doloroso pelos 2 pontos, porque a gente se vê como espelho, né, nós 4, quando a gente tem os encontros com as mães,
e com os poucos pais que vão lá, é muito doloroso ver a desesperança e a tentativa de mudar desses meninos quando a gente tem contato com eles, mas é muito foda e muito importante de ver o comprometimento daqueles pretos que estão dentro dessa fundação específica, tentando de diversas formas mudar o estado quo que é colocado dentro da mente desses irmãos que estão lá, sabe, menores internos. Então, isso também dá de fôlego e de esperança para a gente, que vale muito a pena continuar, que é muito importante a gente seguir, saca? E a gente não pode desistir. Por isso que nós, coletivos, a gente fecha com quem faz trampo de base. Se é para fazer trampo para ficar de hashtag e realmente não tá lá onde precisa, para nós não tem muita vazão, para nós não tem interesse. E esse nosso projeto estava chegando no ápice agora, mas ele foi barrado por conta da Covid. Nós conseguimos fazer uma exposição dos quadros dos meninos da Fundação Casa, porque o Jonas, que é o irmão da Ifé, o marido da Ifé, ele é artista plástico e ele trabalha com umas telas de quase 5 metros, assim, fenomenais, assim, que os meninos fizeram, e a gente conseguiu uma exposição na Fábrica de Cultura, aqui de Diadema, dos quadros, e o que a gente ia trabalhar, o que a gente tinha até procurado o pessoal do CREA, as CRAS aqui, para a gente amarrar, era trazer o máximo de escola pública, o máximo da sociedade civil da região, para mostrar para eles qual é o grau de habilidade, de comprometimento e de respeito que esses meninos precisam ter. Eles não são bichos, eles são pessoas que cometeram alguma coisa, que a sociedade diz que eles não estão aptos a viver no nosso meio, e que é jogados lá para ficar de qualquer jeito. Só que aí veio a pandemia, a exposição aconteceu via online, que foi uma pena, mas a gente já estava entrando em contato, que a gente quer resgatar isso depois que normalizar as questões, que é fechar com a direção da da Fundação Casa de Diadema, de que quando os meninos entrarem em semi-liberdade, que a gente consiga colocar dentro da fábrica de cultura, para eles serem orientados por caras tipo James Banto, a Kiss Quinte, que trabalha lá, fazer trabalhos de leitura, trabalhar o rap, trabalhar a poesia preta com esses irmãos, para ver se a gente consegue, de alguma forma, trazer eles para uma realidade que é deles, e o entendimento deles se colocarem, tentar barrar alguma coisa, né? Então, assim, é isso que eu tinha para dividir, e depois os outros vão falar e a gente vai trocando mais. Foi muito profunda a sua fala em vários pontos, Shirley. Em pontos que a gente trabalha já faz um tempo de forma teórica, né? Essa questão de tornar-se negro, essa questão de nós estarmos inseridos numa sociedade que é absolutamente colonizada, né? A questão que a gente está trabalhando agora com o encarceramento, que é a subjetividade do aprisionamento, né? Ele costuma falar sobre essa questão ele costuma falar sobre essa questão, né, do aprisionamento e da subjetividade do aprisionamento, e você, com esse trabalho de mestrado que você quer fazer sobre o aprisionamento da família, também fala muito sobre isso. Existe uma história que existe por detrás, né, de todo esse processo. Existe todo um processo histórico, né, que faz com que esse processo seja legitimizado de alguma forma. Existe também o racismo científico que pauta todo esse processo que a Shirley descreveu, né, que são detalhes que a gente está estudando. A gente tem o Tiago, que é historiador, né, e além dele ser historiador, ele também passou, né, por esse processo de encarceramento dentro da juventude dele. Então, é uma pessoa que conhece essa história através do ponto de vista teórico e conhece essa história através da vivência dele, de ter sido encarcerado na juventude. Tiago, tem uma fala da Shirley que eu queria muito que você pontuasse, você que relaciona muito a questão do rap com a questão do olhar do negro, e você sempre fala de uma música que é da ponte para cá, as coisas são diferentes, que é do Racionais, né? Quando ela fala de ter que ser 2 vezes melhor, você até sorriu, porque para mim, quando eu ouço essa música, eu falo, olha a música que o Tiago sempre cita. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da cobrança que esse menino ele sofre, né, pensando na questão da cobrança que as pessoas pretas sofrem. E depois eu vou falar um pouco sobre seletividade penal, né, e aí a gente vai voltar a palavra para você. Ti, é com você. Ok.
Ok. Então, eu acho que antes de mais nada, eu até compartilhei um post hoje no Facebook que tinha um moleque branco fumando maconha em frente a um carro de polícia e ele tá falando, e a fala do post era tipo, é só você não ligar, tá ligado? E aí eu comentando, né? Tipo assim, é um dos diversos privilégios de ser brancos. Aí um outro cara branco postou, eu achei até carinhoso. Ele botou, fez um chaveirinho com um potinho de sal, porque a namorada dele tem pressão baixa. E ele fez um potinho para ela, sempre quando ela tiver com pressão baixa, ela botar sal na língua. Achei aquilo maravilhoso. Mas isso pertence à branquitude, não pertence a gente. E se a gente tem isso, a gente certamente é preso. E por que eu estou te falando isso? Porque isso casa bem com o que aconteceu comigo. Tipo assim, o meu irmão, ele ia ser preso com 11 anos de idade, porque estava segurando um cigarro de maconha por um cara que passou e falou, pô, segura aí para mim rapidinho, e saiu. Quando a polícia passou aqui na nossa área, eles imediatamente, assim, foi questão de 10 segundos, eles pararam o carro, deram meia volta e chamaram meu irmão. Nisso eu abracei ele e puxei o cigarro e tentei botar no bolso. Quando eu tentei botar no bolso, ele falou assim, ei, não adianta esconder o flagrante não, não sei o que, papapá, aquele desenrolo deles lá todo. Falou, eu vi que tava com ele. Eu falei assim, não, mas ele só tem 10 anos, ele só tem 10 anos, e pai, comecei o desenrolo e tal. Ele falou assim, a frase dele foi exatamente essa. Não importa quem a gente vai levar, a gente precisa fazer o nosso trabalho. E essa foi o meu início de experiência dentro do sistema carcerário com 13 anos de idade. Eu tinha 13 anos de idade quando eu fui encarcerado pela primeira e única vez, assim. E a experiência, esse relato, ele vai muito de encontro do que a gente tem hoje, assim. O sistema carcerário, ele o que a Shirley falou, que é uma senzala do século XXI, sabe? E tem dois pontos que eu queria tocar antes da gente falar um pouco dessa questão da música. A primeira delas é entender que o quão é importante ter pretos acadêmicos, o quão é importante ter gente nossa dentro de uma academia estudando e refletindo sobre coisas que nos tangem. Porque a minha experiência, se eu tivesse metade dos projetos sociais que a Chile teve, tipo assim, sem dúvida eu saía de lá muito melhor, entende? N muitos problemas assim a menos. Porque eu lembro que quando isso aconteceu, isso foi tipo 2000 por ali, saca? Foi algo foi algo tipo tenebroso, assim, foi 98 para ser mais exato, 98, 99, foi algo tenebroso, assim, foi tenebroso mesmo, tanto que eu lembro bem que foi logo no início que os Racionais lançaram Sobrevivendo ao Inferno. E eu lembro, assim, uma das coisas que eu mais lembro na cadeia é que, assim, você construía a irmandade lá na cadeia quando você estava prestes para chorar, que o maluco começava a te bater, para tu não chorar. Ele falou assim, eu tô fazendo isso porque se você chorar lá fora, você vai apanhar o dobro. E quanto mais ele batia, mais você chorava, e quanto ele mais batia, mais você chorava. E para todo mundo que não estava na cela, aquilo ali era uma briga. Ninguém da cela contava que, na verdade, você estava, tipo, querendo chorar, tá ligado? E a nossa construção, esses 8 meses que eu passei lá, foi muito assim. Foi todas as vezes em que a gente precisou, a gente tentou se ajudar da maneira que a gente podia naquele momento. Desde você enrolar uma toalha numa poça de água lá viver com infiltração, e você enrolar na cara e começar a chorar, e o maluco te bater para tu parar de chorar, até, tipo assim, o maluco fazer, tipo, fechar a porta do curral para tu começar a chorar e tal, e aí nem perguntar, tu falar que tu tava no banheiro e tudo mais. E assim, não era era todo mundo, era o tempo inteiro isso, assim. E as nossas experiências foi muito desse encontro, de tipo assim, você construir basicamente a sua fortaleza através da dor e através das músicas, assim, das músicas dos Racionais. Por isso que eu sou muito, muito fã dos Racionais. Porque era aquilo que nos alimentava, tipo, muito, saca? E lá não tem muito. A gente não tinha muita abertura, por exemplo, na época tinha o Claudinho Bochecha estourando, né? E assim, a gente não ouvia isso, a gente ouvia música de homem, saca? Tipo, era aquilo que a gente alimentava, aquilo que a gente conseguia nos alimentar para fortalecer. E aí, quando a gente fala, tipo, da ponte para cá, eu acho que, cara,
Pra mim é a melhor música do Racionais, disparado pra mim. É a melhor música do que o Racionais já fez, muito por conta das metáforas que ele traz naquela música, assim. A metáfora do rap e a metáfora do que na época era a ascensão da classe média branca, que era o rock, a metáfora do preto, que não pode falar de outras coisas se não for da dor, a metáfora... Tem várias metáforas, e uma dessas metáforas da Ponte para cá, eu acho que é muito isso, do quanto você precisa amadurecer com uma rigidez muito forte para que você não seja engolido pelo sistema, entende? E assim, eu só consegui, sinceramente, sobreviver àquele local por dois motivos. Primeiro, porque eu sabia ler e escrever muito bem, então eu escrevia carta para os presos e tudo mais. Eu começava a compor para a galera e a gente fazia, tipo, eu era muito querido, tipo, nas salas por conta disso, e eu era, tipo, muito protegido também por conta disso, e também por fazer amizades muito fortes, assim. Todos eles que eu fiz na época já faleceram, enfim, já morreram, mas foram muito importantes para mim naquela época. Assim, eu acho que foram duas coisas que me fortaleceu. E essa coisa das mães é muito significante, porque era o único momento assim da cadeia que a gente consegue não ter medos, porque todo mundo tem uma regra na cadeia, que é se você não mexe com a família de ninguém. Tipo, você não pode mexer. Então, aquele momento que você está com a tua família é um momento que você se desarma um pouco, entende? E é um pouco isso, assim, é uma experiência muito, muito cruel, assim. E quando você conta essa história, como eu contei lá, que tipo, eu fiz por conta do meu irmão, né? É algo mais foda, porque, tipo, uma galera lá meio que, cara, você é maluco, por que você fez isso e tudo mais? Enfim, é complicado, é difícil, mas assim, é uma experiência que assim, eu não tenho muito mais recordações, porque eu acho que é meio que a tua memória ela vai tentando limpar, né? Eu já tenho 34, na época eu tinha 13, eu tenho 20 anos, isso quase. Então, 21 anos. Então, querendo ou não, muita coisa eu já esqueci, mas tem coisas assim que você não esquece, tipo a comida azeda e tipo o quanto você queria legumes, porque legumes era uma das poucas coisas que não estragava na cadeia. Enfim, bravo, bravo. Tem uma questão histórica, né? Quando eu estava pesquisando sobre o tema, e a gente até colocou o texto no grupo fechado para as pessoas lerem, né? Que fala sobre a lei da vadiagem, né? A lei da vadiagem ela surgiu pouco depois da abolição da escravidão, né? E todo mundo já conhece, estudou no colégio, né? Pelo menos acho que a maior parte das pessoas conhece, que falava que as pessoas que fossem pegas na rua, vagando, elas seriam encarceradas, se elas não tivessem empregos, enfim, né? Só que, assim, se você para refletir sobre a lei da vadiagem, você começa a perceber que, na verdade, eram as pessoas que não tivessem emprego ou não tivessem trabalho, né? Que estivessem no ócio. E essas pessoas, elas eram encarceradas. Né? Quem começa a estudar questões básicas relativas à militância preta, para perceber que essa lei ela foi feita justamente para escravizar pessoas pretas que não tinham postos de trabalho, que não tinham emprego, enfim. Só que aí você também tem uma realidade, né, em 1888, onde as famílias pretas tinham sido separadas, né? Então, os pais não tinham, as pessoas pretas elas não foram possibilitadas de criar famílias, né, antes da abolição ser feita. Então, não foi, vamos fazer um planejamento para que essas crianças que nasceram escravizadas consigam estar inseridas dentro de um contexto familiar, para que quando a abolição ocorrer, elas estejam protegidas dentro desse contexto familiar, por mais vulnerável que ele seja. Não ocorreu esse processo, tá? Então, assim, as famílias elas já eram separadas de acordo com os interesses mercantilistas, né? Enfim, capitalistas, enfim, interesses ligados ao capital durante o processo de escravidão. E depois que foi feita a abolição da escravidão, a gente tem que pensar que quando eles falaram, saiam das fazendas, eles falaram para crianças e adolescentes saírem das fazendas sem seus pais e suas mães. Porque eles não viviam, né, essa relação de familiar, de proteção familiar. Eles viviam sob a tutela do senhor de escravo. E é óbvio que se os adultos já tinham dificuldades de conseguir um tipo de trabalho dentro de uma sociedade extremamente racista, né, e a gente sabe o que é a dificuldade de conseguir um trabalho numa sociedade racista, porque a gente está inserido ainda numa sociedade racista, mas antes era uma sociedade extremamente racista, naquela época era muito pior ainda no que se tratava de adolescentes.
E a gente também tem que parar para pensar que naquela época não existia nem mesmo o ECA, que está fazendo 20 anos agora. Então, as pessoas que eram encarceradas, em sua grande parte, eram pessoas jovens, né? Pessoas jovens pretas. Até porque os escravos e os pretos, de uma forma geral, eles não tinham uma longa expectativa de vida, em função do processo de escravidão, dos maus tratos, do descuido da saúde, eles não tinham uma grande expectativa de vida. Então, uma grande população jovem já começou a ser encarcerada dentro daquele processo. Então, existe uma história desse encarceramento juvenil, desse controle de corpos juvenis. É como se o corpo preto ele tivesse que ter uma utilidade para aquela sociedade. E quando ele não tem uma utilidade para aquela sociedade, ele tem que ser encarcerado. Uma prova disso é, quando você pensa na lei da vadiagem, você tem que pensar que pessoas ricas também não trabalhavam. A gente sabe que pessoas ricas basicamente não trabalham. O ócio é algo que faz parte da vida delas, né? A maior parte das invenções da humanidade foram desenvolvidas por pessoas que estavam ociosas, né? A gente tem a lei de Newton, ele estava lá sentado embaixo de uma árvore, caiu uma maçã, ele não estava trabalhando numa linha de fábrica e caiu uma maçã, e ele falou, nossa, desenvolvi a lei de Newton. Ele estava sentado, ele estava sem fazer nada. Então, assim, o ócio, quem tem direito ao ócio? Quando você conta a sua história, Thiago, você conta a história de de dois jovens que estavam na rua, né? Chega um outro rapaz e fala, segura isso. Dois jovens que estavam no ócio, que é um direito do ser humano. É um direito do ser humano não ter que estar trabalhando. É um direito, ainda mais do ser humano que é adolescente. É direito da juventude não estar vinculada ao emprego, ao trabalho, ao capital de alguma forma. Até porque ela precisa se desenvolver, ela precisa desse tempo para se desenvolver. A questão é, quais cidadãos que têm esse direito? A juventude branca teria o direito de estar numa praça. Se de repente você fosse um jovem loiro de olho azul sentado numa praça e alguém falasse, segura isso daqui, talvez você não tivesse levado o enquadro, talvez seu irmão não tivesse levado o enquadro, né? E aí a gente começa a refletir nessa questão de seletividade. Shirley, pode falar. Tem um livro que, assim, para o meu projeto de mestrado, eu comecei a me aprofundar muito. Quando foi que começou essa questão dos jovens, do corpo do jovem ser colocado nesse lugar? Quando a gente chega em 1700 e pouco, que a gente estuda sobre a questão das rodas, né, das casas de misericórdia, da questão dos mestiços, de como que eram tratados os mestiços, porque naquela época não existia um projeto de embranquecimento. O projeto de embranquecimento ele começou a partir de 1888. Ali é que ele foi efetivado mesmo, porque os mestiços que nasciam antes disso, eles eram extremamente frutos dos estrupos mesmo, e aí eles eram colocados naquela roda miserável, nas casas de misericórdia que tinha, então as mulheres brancas tinham seus filhos mestiços, elas colocavam eles lá, e se as madres, as irmãs conseguissem cuidar dessas crianças bem, a quantidade de crianças mestiças e pretas que morriam dentro desses lugares era uma coisa absurda. Eu demorei um livro de 135 páginas, eu acho que eu levei 3 meses, porque foi muito doloroso ver aquela realidade. E uma realidade com cartas, uma realidade legal, que fala, e que era escrito em cartório. Eles, nos cartórios brasileiros, naquela época em Minas, em Bahia, eles diziam a condição dessas crianças. Muito bem. Eu comecei a me aprofundar para entender quando é que foi que surgiu as primeiras FEBEMs, por exemplo, que era a FUNABEM, depois FEBEM, agora Fundacar, saca? E aí eu comecei a descobrir que antes, assim começou esse processo da libertação, de 1888, onde o senhor de escravo ele era dono legítimo dos meninos pretos a partir de 8 anos de idade, ele era considerado livre nas fazendas até 8. Então, ele vivia correndo. Quem vivia, né, Tiago? Quem conseguia viver, porque muitas mães eram postas como ama de leite, então essas crianças não viviam. Elas eram deixadas, e algumas mulheres pretas escravizadas tomavam aquela criança e tentavam cuidar daquele ser humano da forma que conseguia. Os que chegavam nessa idade, isso era lei, a partir de 8 anos, eles se tornava propriedade do senhor. Então, o senhor já destinava aquele menino para o que ele queria. Quando a gente teve, eu fiquei me perguntando, tá,
E depois de 1888, que ele poderia vender esses meninos, o que aconteceu com esses meninos? A maior prova disso é quando a gente chega naquele filme 23 lá, né? Menino 23. Isso era uma das coisas que acontecia. Daquelas fazendas que foram pegando esses meninos e transformando eles como escravos daquelas formas. E aí, a historiadora que eu pesquisei, depois de 1888, quando teve essa falsa libertação, a gente teve o primeiro número gigante de meninos que foram viver nas ruas. Era um corpo gigante, era como se fosse uma família gigante de meninos novos vivendo nas ruas, sendo eles pretos e sendo eles mestiços. Esses meninos foram os primeiros a ser considerados vadios. Ela mostra que antes até da lei da vadiagem, essas questões, o corpo do adolescente, dos meninos pretos saídos dessas senzalas, essas questões todas, eles foram tratados como lei policial. Então, todo o corpo policial que andava pela rua, ele tinha o direito de pegar aquele menino, dependendo da questão que ele fazendo, ele levava o menino preso e aquele menino ficava dentro da cadeia preso. Era assim que funcionava. O Thiago está concordando que é fato que eu estou falando. Então, ele pegava esses meninos, levava eles dentro. Então, muito depois, já dentro do século 20, por volta de 1920, mais ou menos, é que começou essa preocupação, em aspas, de como é que a gente vai lidar com esses meninos. Esses meninos, eles não tinham laços familiares, na sua grande maioria, eles foram libertos das fazendas, cada um por canto, então eles começaram a formar esse grupo de meninos moradores de rua. E naquela época, era o seguinte, aí é muito louco, eu vou citar um cara branco aqui, mas porque ele faz parte do estudo da formação desse Estado genocida, saca? Quando Foucault fala aquela coisa assim, o Estado ele foi feito para aprisionar os corpos que não cabem dentro. Então, as primeiras prisões, elas foram criadas para aprisionar pessoas que eles consideravam mendigos. As primeiras prisões lá na França e na Inglaterra, elas foram criadas para aprisionar mendigos. Eram os mendigos que eles andavam na rua, prendiam e colocavam dentro desses cárceres. Depois, com a questão da Revolução, lá da Revolução Francesa, aquela merda lá, que para mim é uma extensão da forma de trabalho, só que pagando centavos, né, que é a tal da Revolução Industrial, eles começaram a desenvolver uma nova forma de aprisionar os nossos corpos, e eles criaram sistemas jurídicos muito pesados para fomentar a ideia de aprisionamento. A gente precisa estudar um pouco sobre o que era o tal do sistema de suplício para entender como que evoluiu para chegar nessa porcaria que a gente está aqui agora, e no sistema brasileiro, como que é que esses meninos eram vistos dentro desse processo, e como que eles foram amarrados para virarem corpos de indigente, desde lá de 1600, 700 que os caras na França via mendigo na rua, como é que eles transformaram a gente em indigente e aprisionaram. Então, eu acho que é muito interessante a gente pensar, assim, como é que a gente conseguiria trampar com esses meninos, saca? Fazer com que eles perceberem que eles estão dentro de uma máquina, e que a máquina quer girar, e aprisionar eles constantemente. Shirley, eu vou passar para o Thiago, fazer uma observação bem rápida, e depois eu vou passar direto para o Thiago, apesar de também querer falar uma coisa, mas eu acho que o Thiago vai até falar melhor do que eu. Quando você falou como é que a gente tem que ensinar para esses meninos, eu acho que a gente tem que ensinar para toda a população, não só para esses meninos. Porque infelizmente, o que eu vejo é que as prisões, elas são feitas isoladas da sociedade, né? E não é mostrado a realidade do que de fato acontece lá dentro, justamente para que essas pessoas caiam num limbo. E a partir do momento que essas pessoas caem no limbo, a sociedade acha que o crime ele foi resolvido, a pessoa foi encarcerada e sumiu. E ninguém reflete sobre essa questão, né? E agora eu vou passar para o Thiago e depois eu vou complementar a sua fala. Thiago, pode falar. Então, tem até um trabalho que eu comecei a postar, foi ontem, inclusive no Instagram, sobre isso. Eu acho que tem duas coisas que a gente precisa quando a gente fala sobre encarceramento, sobre a gente falar de criminalização. São duas coisas que são fundamentais, que estão na nossa base, mas que normalmente a gente passa, porque são coisas óbvias, mas a gente vive num momento em que o óbvio precisa ser dito e redito. A primeira coisa delas é o conceito de raça. O conceito de raça não foi inventado por gente preta, o conceito de raça foi inventado por gente branca. Foi inventado por gente branca para dizer quem é e quem não é humano. Quando eles institulam um conceito de raça, eles basicamente estão dizendo quem é o animal próximo do ser humano,
ou seja, que pode se beneficiar do que a gente estava conversando agora há pouco sobre a questão da Revolução Industrial e dos direitos do homem, do cidadão, toda aquela carta lá, ela está dizendo basicamente quem é que pode ser considerado humano. E a gente, até recentemente, não era. E assim, tem uma historiadora genial que um parênteses aqui, foi justamente cancelada, que tem um trabalho brilhante sobre isso aqui do Brasil, que é a Lilian Motti Schwartz, que ela trabalha o conceito de espetáculo das raças. É um trabalho genial dela, em que ela fala exatamente isso, de como cientificamente foi se colocando o corpo preto como criminoso. Não criminalizado, criminoso. Entende a diferença? E tem uma segunda coisa que vai para além desse conceito básico de racismo, que é a questão de semiótica. Quem estudou linguagem, quem estuda um pouco de literatura, até um pouco de história, já teve algum contato com esse conceito de semiótica. A semiótica é tudo aquilo que não é dito, mas que quer dizer, entende? E a nossa cultura, por isso que o nosso racismo ele é tão problemático e não problematizante como é nos Estados Unidos. Ele é problemático porque o nosso racismo está embebido dessa semiótica. Então eu não vou falar que você está preso em virtude da sua raça. Aquilo é o escracho dos crassos do racismo, entende? Eu vou falar que você está preso por você participar de uma organização criminosa e você foi preso por 5 gramas de maconha. E ok, é isso. Eu escrachar para a mídia que eu estou sendo racista, isso aí é a ponta do iceberg, saca? Então, assim, essa questão da semiótica racista, de você, por exemplo, da própria mídia, quando ela trabalha o traficante e o estudante de psicologia preso com 500 quilos de cocaína, entende? Quando eu falo o traficante, você já tem a semiótica de quem eu estou querendo dizer quando eu digo o traficante. E quando eu digo o estudante de psicologia preso com 500 quilos de cocaína, ou o estudante que foi picado pela cobra que não pertence ao país, saca? Você racialmente, você lê aquilo ali, você já sabe de quem a gente está falando pelo título da reportagem, pelo título da apresentação. E aí eu volto a dizer o porquê que eu, Thiago, considero fundamental pessoas pretas acadêmicas, porque o que a gente está fazendo aqui é revolucionário, só que a revolução a gente não enxerga no olho do furacão. A gente vai chegar a esse processo daqui a talvez 100, 200 anos, quando a gente começar a entender que pessoas pretas, que a Beatriz Nascimento fala isso há muito tempo, né? Falava isso há bastante tempo, que o problema do Brasil é que a história do Brasil é escrita por mãos brancas. A partir desse momento em que a gente está começando a construir a nossa história, e aí eu não estou querendo falar história enquanto ciência, eu estou falando da história no sentido de construção de um povo. Eu estou falando de você ter médicos pretos, de você ter advogados pretos, de você ter juristas pretos, de você ter repórteres, você ter roteiristas. Quando você tem você começa a trabalhar uma outra perspectiva de história, entende? E aí a gente vai cair basicamente nisso que a gente está tendo agora. São pessoas que estão tendo análise e reflexões de problemas que aconteceram e que vêm acontecendo. E o próximo passo da gente é tentar imaginar de como a gente consegue fazer com que esse povo ele se consiga se reconhecer como um povo. E é um processo mesmo. Porque, como eu estava falando da questão da semiótica, quando eu falo preto, quando eu falo negro, eu estou falando historicamente de toda uma chaga que vem de escravidão, violência, racismo, estupro, porque é interessante falar que boa parte da nossa negritude ela é miscigenada, mas ela é miscigenada culturalmente através do estupro, entende? Não é que todo preto e todo branco se encontram no conceito estrutural do estupro, mas historicamente falando é isso. Isso é super normatizado, entende? Isso é super romantizado, inclusive, pelas novelas e tudo mais. Enfim, é isso. Tem uma pergunta, tem um comentário do Alex Martins Diniz, que é: parabéns pelo nível do debate, gostaria de ouvir a opinião dos colegas. Qual a principal causa do encarceramento? Quais medidas que precisam ser tomadas para, no mínimo, minimizar esse problema? E, por fim, aonde entra a paternidade nesse contexto? Eu acho que essa pergunta davam 2 teses, não dava nenhuma tese, né? A gente tem que separar por partes. Primeiro, né, obrigada pelo parabéns.
essa questão do nível, muito obrigada também. Qual que é o principal causa do encarceramento? A gente deu umas pinceladas, né, nos motivos do encarceramento, nem daria tempo, né, para a gente falar sobre todos. Existe um processo histórico, o Thiago quer falar, o Thiago, eu acho que ele consegue dar uma resumida no contexto, né, e eu vou passar a voz. A resposta é raça, 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 raça preta. É isso. Sim. A resposta para o encarceramento é isso, porque brancos cometem os mesmos crimes e estão livres. Acho que ele resumiu muito o significado de seletividade penal, né? Porque se a gente for pensar no estatuto que a gente tem atualmente, né, provavelmente todos nós cometemos algum tipo de crime. Né? Desde comprar itens ilegais, quem nunca teve um DVD pirata na época dos DVDs piratas, né? Quem nunca comprou algo sem nota fiscal, quem nunca cometeu nenhum tipo de... A questão é quais crimes eles são passíveis de punição e quais pessoas são encontradas para serem punidas, né? Então, já vou te passar, Xeni. Isso aí que você tá... Ai, perdão, tá com o microfone aberto. Tranquilo. Quando a gente pensa nessa questão de quais pessoas são punidas, a gente tem que pensar em quais pessoas são consideradas alvos. Então, veja bem, se todos nós somos passíveis de crime, né, qual pessoa que vai ser caçada através de um policiamento ostensivo para ser considerado criminoso? Né? Então, aquela foto que o Thiago falou do jovem que estava bolando um baseado no meio da Avenida Paulista, em plena luz do dia, diz muito sobre isso. O jovem preto, ele não precisa estar bolando um baseado, ele pode estar somente caminhando sem camisa, e aí ele já é visto, né, com um ar de, esse pode ser um possível criminoso. Partindo do princípio de que todos nós cometemos algum tipo de crime, que esse crime ele se encontra dentro do estatuto, né, e esse crime ele tem sanções, e essas sanções elas podem ser penas, elas podem ser multas, porque nem todo mundo é multado ou punido ou encarcerado. E porque algumas pessoas são escolhidas, mesmo que não estejam cometendo o crime no ato, para que sejam caçadas, e eu vou falar caçadas porque a palavra é caçada. A partir do momento que você entra numa comunidade e você dá um enquadro num rapaz que não está fazendo absolutamente nada, você está trabalhando com o processo de caça. Quem é preto tem muito gravado na cabeça o que aconteceu com a gente no período da escravidão com relação aos capitães do mato. Então, não dá para você ver uma coisa e não comparar exatamente com a outra coisa. É exatamente o mesmo processo. E aí você tem a questão da criminalização dos nossos corpos, como o Thiago mencionou. Só que assim, a gente tem o ECA, tá? A gente tem o ECA que surgiu em 1990. Só que antes do ECA, a gente tem todo um século que foi pautado pelo racismo científico. E assim, se você tem todo um século fundamentado, um século eu estou falando da história recente, do que diz respeito à proteção da juventude, né, da juventude preta. Então, assim, se você tem todo um século pós-abolição, que é pautado, né, pelo racismo científico, porque você tem no começo do século a obra do Lombroso, né, no século anterior, a obra do Lombroso, mas aqui você tem o Raimundo Nina Rodrigues, você tem outros autores que trabalham a questão da eugenia, né, fundamentando as leis do Código Penal brasileiro, né, e essas leis criminalizando os nossos jovens, e os nossos jovens não sendo protegidos por um estatuto, mas sendo reprimidos através de uma estrutura opressiva, que os isola da sociedade, e lá Deus sabe o que acontece, você tem um problema gravíssimo, porque mesmo que essa pessoa saia viva de lá, ela não vai sair do jeito que ela entrou. Ela não vai sair com o nível de inocência, de juventude, de pureza que a juventude dá o direito aos jovens brancos de ter. Eu queria muito que a Tiffany falasse sobre a experiência dela de viver dentro de um ambiente onde ela se relaciona com várias pessoas que passaram pelo processo de encarceramento, né? O que você ouve, o que você percebe dessas pessoas? É basicamente igual a gente falou ali no começo, né? Quando eles encarceram eles encarceram um corpo, mas daquele corpo ali vem várias pessoas, né? Por ser amigos, eu conhecer a mãe, e a mãe conhecer minha mãe, e tipo assim, ter uma família, mas tipo, cada um na sua casa, mas enquanto aquela pessoa ali está sofrendo de alguma coisa e a gente poder ajudar, então ela começa a ser uma dor coletiva, entendeu? Tipo assim, se alguma mãe de um amigo chegar e falar que ele está
passando uma fome, a gente sabe, entendeu? A gente tenta fazer um cata-cata aqui para tentar ajudar ela. Porque independente do crime, ela é... Assim, eu falo independente do crime porque a gente está falando de tráfico, né? A gente não está falando de crime assim de homens. A pessoa preta, ela pode estar andando na rua e ela vai ser presa, vai ser confundida, vai ser encarcerada. E é isso, entendeu? Então a gente tem que pegar para si essa responsabilidade enquanto comunidade, sabe? Porque é uma coisa que eu posso estar aqui, daqui a pouco eu vou comprar pão e alguém me confunde e os caras vão me levar, entendeu? Então, enquanto a gente tiver essa consciência de comunidade, para a gente poder se ajudar, fazer mecanismo, entendeu? Ter advogados que a gente precisa, entendeu? A gente precisa de um judiciário que entenda o que está acontecendo, né? Porque senão não adianta. Você vê, tem uma juíza que a gente postou lá, entendeu? E ela é aclamada, e ela não tem noção do que ela está fazendo na vida daqueles jovens ali. Não estou falando que é para passar pano, sei lá o quê, mas, cara, a gente tem que entender, entendeu? Que a gente precisa muito, 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 muito ter vários entendimentos, não é só punitivismo. Ainda mais quando a gente está com a mesma arma, porque a gente não tem a mesma arma de punir. A gente só está de papagaio, a gente só está repetindo um punitivismo que cai sobre nossas costas, mas não nesse momento, mas vai chegar um momento que aquilo ali que a gente está falando vai ser pra gente, entendeu? Tem uma coisa muito importante que você falou assim, a maioria das pessoas são presas por tráfico. Segundo uma pesquisa de 2018, relacionada às pessoas jovens, à juventude que está encarcerada, né, essa pesquisa diz o seguinte, 46% das pessoas encarceradas em 2018, eu estou falando encarceradas pensando nas pessoas jovens, né, de 12 a 18 anos. Então, a gente tem 46% foram presas por crimes análogos ao tráfico, né? Desculpa, análogos ao roubo. 46% foram presas por crimes relacionados ao roubo. 24% foram presas por crimes relacionados ao tráfico. E só 10% relacionado ao homicídio. A gente tem uma mídia que é extremamente punitivista, que pega um crime relacionado à morte, ao assassinato, e ela divulga aquilo à exaustão, meio que para alimentar o imaginário da população que está assistindo a televisão, né, dizendo que a maior parte das pessoas presas, jovens, são assassinos, são homicidas, são pessoas de altíssima periculosidade. Porém, quando você olha os dados, você vê que 46% das pessoas, elas foram presas por roubo. E quando você pensa numa sociedade que está vivendo o neoliberalismo, onde as pessoas não têm acesso a itens básicos para a sua sobrevivência, né? Quando você tem 46% desses jovens presos por roubo, você tem que começar a pensar, a gente tem que começar a pensar enquanto sociedade, se o problema não é dessa sociedade. Porque se você tem uma sociedade que não é capaz de prover o básico para essas pessoas, aí as pessoas vão falar assim, mas o governo não é capaz, não tem essa obrigação. O governo tem essa obrigação, visto que as pessoas pretas e as pessoas pobres são as pessoas que mais pagam imposto proporcionalmente, porque elas pagam imposto sobre o consumo. Então, quando você pensa numa educação de qualidade, quando você pensa numa saúde de qualidade, você está pensando num serviço que eu venho pagando desde o dia que eu nasci, que os meus pais vêm pagando desde o dia que eu nasci. E pensando que eu sou uma pessoa preta e descendo da população que construiu este país, me deve sim. E não me deve pouco. E não deve pouco aos meus, deve muito. Então, é uma obrigação de Estado prover esse tipo de coisa. Então, você tem uma população que é extremamente vulnerabilizada, sendo que 46% dos seus jovens são encarcerados pelo roubo. E aí você tem, na sequência, um restante que é encarcerado, né, que é 24% como análogo ao tráfico de drogas. Porém, quando você vai pesquisar o que é o crime de associação ao tráfico, ele diz o seguinte: associar-se duas ou mais pessoas para fim de praticar reiteradamente ou não qualquer um dos crimes previstos no artigo 33, 10, 34, não vou saber falar corretamente, reclusão de 3 meses. E são pessoas, né, que são presas justamente por estar num lugar, ou porque o policial suspeita que aquela pessoa ela tenha um vínculo com alguém que vende droga, não necessariamente que ela venda droga, mas porque ela tem um vínculo. E esse vínculo, ele pode estar relacionado ao CEP daquela pessoa que foi encarcerada. Ele pode estar relacionado ao fato daquela pessoa conhecer uma pessoa que trafica porque os dois moram na mesma rua.
porque tiraram uma foto porque conviveram juntos em algum momento. Então, quando você tem uma lei que foi construída com essa base, você está dando direito ao Estado de criminalizar toda uma população. Simplesmente porque ele decidiu que aquele entorpecente vai ser colocado como se ele fosse ilegal. Só que ao mesmo tempo que você tem aquele entorpecente colocado como ilegal, e você tem essa lei que criminaliza, né, por associação, não significa que a pessoa está portando ou está comercializando, é por associação, você tem um problema de criminalização de toda uma população que vai ser encarcerada, e depois, se ela for fichada, quando ela for morta pela polícia, a própria mídia vai falar, aquela pessoa já tinha passagem. A polícia matou mais um bandido. Fala aí. O que está na base dessa lei é o determinismo. Tá dando para me ouvir? O que está na base dessa lei é o determinismo geográfico. É você criminalizar toda uma população que vive num espaço geográfico que a gente sabe qual é, né? Que é onde estão os nossos corpos. Assim. Eu tenho duas perguntas para a roda, assim, para a mesa, que é como é que vocês veem a atuação de grupos religiosos dentro da mobilização social acerca da população de rua e da população jovem, né? Da atuação desses grupos. E eu pergunto isso por quê? Porque dentro dessa movimentação social também a gente encontra esses grupos religiosos, eles muitas vezes aqui eles estão fazendo alguma coisa, né? Ou pelo menos é dessa maneira que eles se validam, né? Se tem uma validação social como alguém que está fazendo alguma coisa, porém eles se estabelecem como norma nesses lugares. E quando você chega tendo de um outro lugar e tendo um outro discurso, então você tem que rever o seu lugar e o seu discurso para não entrar em algum tipo de tensionamento com esse grupo. Então, essa é a minha pergunta. E aí, quando eu faço essa pergunta não apenas pensando na questão de hoje, né, do agora, mas também historicamente, que foram esses grupos religiosos na construção dessas leis, desse imaginário, do próprio encarceramento. Como é que vocês veem tudo isso? Né? Essa é uma pergunta. A outra pergunta é quanto à questão mesmo de grupos, né? Por exemplo, da questão da arma de fogo, dessa disputa que existe hoje em dia acerca desse uso da arma de fogo e do quanto as pessoas acreditam que isso vai trazer algum tipo de proteção ou de ação social. Enfim, como é que vocês veem toda essa questão dos grupos religiosos e da possibilidade de armar a população, né? Que é um discurso que anda por aí bundando. Kátia. Vamos lá. Foram várias questões. Kátia. Chile, desculpa, pode falar. Kátia. Eu posso falar porque eu trabalho em movimento social que tem ligação com esse esquema de pastoral. Eu não sou católica, não sou nada, vou me tornar macumbeira, se Deus quiser logo, mas quero dizer assim, eu acho extremamente perigoso, sobre diversos prismas, a questão religiosa enfiada dentro de trabalho social, principalmente quando eles não têm um histórico de entendimento nem da Constituição e de respeitabilidade dessas pessoas. A minha experiência profissional é assim, eu trabalho em movimento social que tem um projeto em parceria com pastorais sociais. Essas pastorais sociais, elas atuam mas tem diversas, né? Tem pastoral carcerária, pastoral sobriedade, tem um monte de tudo quanto é coisa que vocês imaginarem. Então, a pastoral social, que a entidade que eu trabalho atua diretamente, está ligado mais à saúde. Então, por exemplo, eles têm um esquema que eles visitam as casas, fazem um mapeamento do povo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A Igreja Católica, desde 75, quando criou lá a SEBS, ela decidiu tomar uma posição política dentro do Brasil, falar só do Brasil, né? Historicamente, estou falando, tá?
Estou dizendo que eu vejo sempre, sempre. Mas lá de 75, ela, com a SEBS, ela tomou uma posição. Ela vinha num processo de assistencialismo desde 1600 e pouco no Brasil. Quando chegou em 75, a Igreja Católica no Brasil falou, mano, a gente vai ter que tomar uma posição. E naquele momento, eles começaram a entrar na questão das revoluções que estava tendo contra a luta da ditadura aqui. De lá para cá, vou dizer pelo meu trabalho, recentemente eles fizeram o Sínodo da Amazônia, né, que teve a primeira reunião, vai acontecer agora em 2022, então teve 2 domingos que eu não pude participar da reunião com vocês, porque eu estava em trabalho com eles. Então eles desenvolveram um trabalho lá que eles querem fazer de trabalho de base, seguindo o que o Papa está falando, que é terra, teto e trabalho. A partir disso, eles querem que todas as pastorais, independente das suas individualidades, atuem nessa área. Particularmente em cima da fala do Tiago é o seguinte, nós somos pretos na igreja católica, nós somos pretos nas igrejas evangélicas, nós somos pretos em qualquer canto. Quando a gente entende que a condição do racismo, que foi primeiro racismo e raça, ele é uma ciência que expandiu para filosofia, para antropologia, para biologia, para essa porra toda, e que isso é uma forma de nos exterminar da face da terra, eu, como pessoa preta, eu entendo que eu não consigo ter espaço legítimo em nenhum outro ambiente. Se eu não conseguir fazer uma linha de pensamento e de unidade para com o meu povo, para a gente poder discutir soluções efetivas entre nós, não existe um lugar que vai efetivamente falar da gente. Furar a bolha, como a irmã Tiffany estava falando de apoiar o pessoal da... como é que se chama? Do judiciário. Tem um jurista preto que ele escreveu até um livro, que o nome dele, o primeiro é Adilson. Ele escreveu um livro que ele faz um estudo sobre a hermenêutica, né, pensando como um negro, estudo da hermenêutica dentro das leis brasileiras, o Thiago deve conhecer. É incrível, e eu sugiro que leiam, porque ele é um cara preto, ele tem toda a consciência, e ele é um preto retinto, como é que ele lida com essas questões lá dentro? Ele está falando no livro dele. Então, assim, se apoiar nesses irmãos que estão fazendo essa fala, eu acho de suma importância. Eu acho que a gente está vivendo um momento mundial extremamente perigoso, ao meu ver, que é o crescimento dessas igrejas pentecostais. Eu falo com respeito, não à religião, mas à forma ideológica que está se fazendo isso, porque eu acho que tem pessoas que são cristãs, e eu não vou entrar no mérito de julgar nenhuma religião, tá, gente? Por favor. Eu estou dizendo da forma ideológica que está sendo feita de sobreposição de poder. Em muitos lugares estão usando disso para se sobrepor ao poder. A gente teve aí recentemente o estouro de um grupo evangélico que pega carros da polícia e finge que é polícia para entrar em espaços tipo Cracolândia e fazer internação forçada nas coisas deles lá. Então, assim, para você ver o tamanho da doença que está socialmente, as pessoas elas estão achando que elas são enviadas de Deus e que elas, a invasão de direito que elas estão fazendo é porque elas são anjos enviados e elas têm o direito, cara, de fazer esse negócio com as pessoas. Então a gente tem que tomar, assim, observar, porque não são todos, tem pessoas que eu conheço que são pastores, que se aliaram, por exemplo, à CNBB aqui de São Paulo e que estão tentando politicamente fazer trabalhos sociais de cunho político. Então, assim, é fazer uma peneira muito profunda, porque a gente está num momento de alienação extremamente perigosa. E que se a gente não tomar cuidado, todo mundo quer vir revestido de bom feitor, né? E aí a gente vai ser engolido. Tem que tomar muito cuidado, ao meu ver, né? Na questão religiosa. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado, mas a gente tem que fazer o nosso por nós, irmão. Porque senão... Historicamente, muito da ideia ligada ao preconceito e a esse embate racial que a gente vive, né? Desde que o primeiro branco pisou na África, ele oscila entre a crueldade e o paternalismo, né? E eu percebo muito o paternalismo, ele nos adoece também, porque ele não respeita a nossa pluralidade. Nós somos um povo extremamente diverso, né? Nós temos várias características. Quando a gente pensa no avanço das igrejas neopentecostais, a gente está falando do avanço do ponto de vista de uma pessoa. Então, só existe um ponto de vista. E é um ponto de vista que somente ele, né, pode ser aceito. Os outros não.
E quando a gente toma isso como uma possibilidade, você está tomando como uma possibilidade a exclusão de uma série de outras pessoas pretas que não se encaixariam dentro daquele padrão, né? Que de repente uma pessoa preta ou duas podem se encaixar e podem falar, não, para mim tá tudo bem, eu vou aceitar essa conversão, eu vou aceitar esse comportamento paternalista até para que eu consiga sobreviver, mas o restante das pessoas que de repente não se encaixam vão ser excluídas, vão ser dizimadas e vão ser maltratadas. Então, para mim, a gente está vivendo um momento histórico onde você tem uma divisão de um ponto de vista, que é um ponto de vista que beira quase ao fascismo, porque ele bate muito na questão do excesso de moralidade, né, na questão da exclusão do que é diferente, né, e ele está vindo muito ligado com uma roupagem cristã, digamos assim, né, as duas coisas elas estão muito juntas, então não é nem somente por eu ser uma pessoa de candomblé, né, não é nem somente por eu ser uma mulher de Xangô, é simplesmente porque eu penso que o povo preto ele tem que ter a unidade dentro da pluralidade, e eu acho que essas pessoas elas não pensam dessa forma. Então, eu acho que a abolição ela veio através de vários movimentos de aquilombamento e movimentos de luta de resistência que foram criados pelo povo preto. Então, quem conquistou a nossa liberdade e a nossa humanização fomos nós. E quem vai reconquistar mais uma vez essa humanidade e essa abolição somos nós também. Não são os outros. Até porque os outros eles não sabem o que é liberdade dentro do nosso conceito do que é liberdade. Porque o que é liberdade para eles aprisiona a eles mesmos. Eles criaram uma série de modos operantes que os aprisionam. O capitalismo é uma prova disso. Saca? Então, assim, eu não quero o que eles estão me propondo. Eu quero o que o meu grupo vai pensar como possibilidade. E a gente tem condições de pensar como possibilidade do que é liberdade, do que é bem viver, do que é bem-estar, para além da proposta que eles nos trazem. Tiago, você quer falar alguma coisa? Então, eu queria primeiro responder uma questão que passou com a questão da paternidade da pergunta anterior. Eu fiquei moendo isso na minha cabeça. Eu acho que a melhor forma da gente poder pegar essa geração agora e tentar, sem culpabilizá-los por algo que eles não cometeram, por tudo isso que a gente está falando, a gente entende que isso que acontece é o racismo, é dizer, cara, pega seu filho e diz que ama, mano. É isso. A gente tem que, apesar de a gente entender que a nossa masculinidade, que a nossa paternidade, muitas das vezes, ela é construída de uma raiz que a gente está plantando, porque a gente não teve isso, ou a gente teve muito pouco, ou nada sobre, é fundamental que a gente consiga acolher os nossos filhos, que os nossos filhos eles se sintam protegidos e acolhidos conosco. Então, tipo assim, com relação à pergunta sobre paternidade, mano, tenta ser o mais infantil que você puder perto do seu filho, tá ligado? E o mais leão possível quando você estiver longe dele. Porque é isso que tu vai conseguir fazer para poder passar a tranquilidade e a serenidade para aquele moleque preto poder crescer e poder se desenvolver quanto indivíduo, mas principalmente para esse ser leão você poder protegê-lo também dessa sociedade imunda que está colocada, está posta para ele, saca? E eu acho que para a gente conseguir começar a conciliar isso, a gente vai precisar sentar e conversar com as mulheres pretas. A gente vai precisar sentar e conversar com as mães desses moleques. Mano, foda-se se você está separado da sua mulher, foda-se se você está separado da mãe dele, vocês precisam sentar e conversar sobre isso. Porque a construção de uma paternidade, ela precede e precisa de uma maternidade também. Uma coisa é indissociável da outra. Fato. Fato. Agora, com relação à pergunta do Aie, eu acho que tem duas formas de eu responder essa sua pergunta. A primeira é enquanto um militante. Eu acho que enquanto militante, tanto a Shirley quanto a Kátia já respondeu bem aquilo que eu penso. Real, não vou fazer nenhum adendo sobre. Eu acho que é bem isso. Agora, tenho a visão do cara que está analisando a sociedade criticamente. Eu acho que, criticamente falando, historicamente falando, o Estado ele cumpre o seu papel. O papel do Estado, e aí quando aí eu vou citar Marx aqui, uma galera vai me xingar dos ambos os lados, quando fala que a religião é o ópio do povo, quando Marx ele fala isso, ele não fala no sentido da religião enquanto espiritualidade, é enquanto essa espiritualidade entra no Estado. Então, o Estado cria o demônio para criar salvação.
É isso. Seja através das religiões neopentecostais agora, seja pela própria religião católica, o Estado ele criou o demônio. Ele vai criar a salvação, entende? Ele vai dizer quem é que precisa ser salvo e quem não precisa ser salvo, entende? Eu acho que, historicamente falando, o papel do Estado é esse. Com relação às armas, eu acho que melhor do que eu te dizer isso é pegar essa galera e falar, gente, vamos ver Tropa de Elite 1, vamos ver Tropa de Elite 2 e, principalmente, vamos assistir Cidade de Deus. Eu acho que se você quer entender o processo de armamento no país, esses 3 filmes são fundamentais para você entender isso. Agora, não é ver o filme com um olhar romântico da coisa, é olhar o filme como um olhar crítico, porque o próprio filme já está dizendo isso. A gente sai do biômio maconha 38 enferrujado e uma polícia totalmente despreparada com um Gol Chevetinho para um estado de guerra civil. O que a gente vive em cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, nas periferias, é uma guerra civil. Só não tem esse título de guerra civil porque aí entra a jurisprudência do coisa. Existem diversos arcabouços jurídicos que a gente precisa dar aquele tique, tá ligado? Para que a gente possa falar, historicamente falando, de guerra civil. Mas o que a gente vive há muito tempo no Brasil é uma guerra civil. É uma guerra civil em que morre preto e pobre todos os dias. E assim, para finalizar um pouco aqui a minha fala, eu acho que eu sou muito fã de ir buscar nas músicas as nossas referências. Haiti, Caetano Veloso, é uma letra forte e que ela diz bem para que ela veio, saca? Quando o Caetano Veloso começa a dizer, quando você for convidado para subir no adro da fundação da casa de Jorge Amado, para ver no alto da fila de soldados, quase todos pretos, dando porrada na nuca de malandros pretos, de ladrões mulatos e outros quase brancos, tratados como pretos, só para mostrar aos outros quase pretos, e são quase todos pretos, como os brancos, pobres e como pretos. E como pretos são como pobres e mulatos, entende? É isso. Eu acho que a gente fazer esses resgates para tentar entender a nossa sociedade é fundamental para que a gente possa ter um norte para onde a gente quer direcionar isso. Agora, enquanto militante, eu acredito que esse resgate histórico ele é fundamental e a gente vai conseguir. Agora, enquanto indivíduo que analisa e pensa a sociedade como um crítico, eu acho que é a primeira vez na história desse país em que, de fato, pessoas estão colocando a mãos à obra para fazer alguma coisa. E aí você vai ver pessoas colocando isso através do rap, do Djonga, você vai ver Emicida fazendo um trabalho sensacional com Amarelo, você vai ver pessoas pretas saindo da academia, mas não querendo voltar aos seus estudos para estudos eurocêntricos, então vai fazer resgate da África, vai fazer resgate da história de escravidão no Brasil. Eu acho que esse processo está sendo feito, só que a gente precisa só de tempo para poder colher esses frutos, entende? Atalho não é caminho, né, Kátia? É um aforismo iorubá que fala justamente isso, atalho não é caminho, né? A gente não vai, os iorubás, eles nos mostram que a gente não pode acreditar em solução mágica, né? Essa solução mágica é uma solução que ela é vendida através das propagandas políticas brancas, né? Eles falam, me eleja que eu vou conseguir resolver o problema da educação, da saúde, da segurança, e problemas que são estruturais que existem há 500 anos, e eles vêm com essa proposta. E aí a gente cai numas de repente, desacreditar do processo político, da possibilidade de mudança através do processo político, justamente porque quem está apresentando essas soluções são pessoas que não estão inseridas no problema, não veem o problema de forma séria, né, são as pessoas que vêm governando o país até os dias de hoje e que vêm com um tipo de ideal totalmente oposto a esse aforismo, de que o atalho não é caminho. É necessário que a gente, enquanto pessoa preta, pense coletivamente num projeto para a nossa própria salvação, porque eles não vão nos salvar, né? Eles nem mesmo eles se salvam, se você for parar para analisar. A gente está vivendo um contexto atual de pandemia,
né, com mais de 105 mil mortos nesse país, e no começo da pandemia, né, o atual presidente falou que morreriam somente idosos, né? Então, quando ele falou morreriam somente idosos, ele aceitou essas mortes. Dentro da lógica iorubá, a gente não aceita a morte dessa forma. Quer dizer, se a gente for parar para pensar que a maior parte das pessoas que foram trazidas para cá descendem desse povo, né, não é da nossa, da nossa essência aceitar esse tipo de coisa. Só que a gente foi empurrado a isso. Quando eles apresentam soluções simples para problemas complexos, eles estão apresentando mentiras, porque são mentiras, não são verdades. Problemas complexos, eles têm que ser refletidos, você tem que refletir sobre eles. Né? E nada mais justo do que a pessoa que passa por esse problema, que é alvo desse problema, tem a possibilidade de refletir sobre esse problema para poder pensar numa solução com relação a ele. Já vou te passar uma fala, só quero falar uma coisa sobre a questão do armamento que eu acabei não falando. O Aie falou sobre a questão do armamento. A maior parte da população ela é contra o armamento, né? Ela é contra essa proposta de armamento. E aí você fica pensando em como as coisas são incoerentes. Porque elegeram um presidente que é a favor do armamento e a maior parte da população é contra o armamento. Mas o pensamento da população, de uma forma geral, ele não é algo que é estático, ele é algo que é flexível. Então, nisso eu vejo uma possibilidade de esperança e eu vejo uma possibilidade de mudança. Porque à medida que as pessoas vão vendo que as pessoas que estão morrendo são próximas a elas, que as pessoas que estão sendo encarceradas são próximas a elas, né, e vão vendo sentenças como essa da juíza, a gente cai na questão de Exu, e eu vou falar dele sim, que fala, né, que Exu faz o erro virar o acerto. Quando essa juíza fez essa sentença, deixando claro que era uma pessoa preta, que ela estava encarcerando pelo fato dessa pessoa ser uma pessoa preta, ela jogou um alerta, de repente, nas pessoas que não estavam atentas a isso. Que não estavam atentas à questão de que não basta, de que eu estou morando num bairro bom, logo eu não vou ser acusado. Mesmo que você seja um preto, que more num bairro bom, que tenha um emprego bom, você ainda é um preto. E essa juíza mostrou que essa sentença é que você ainda é um preto. Logo você é passível de ser criminalizado e de ser encarcerado por ser um preto, e logo ela se sente segura para colocar no meio de um processo que ela está aumentando a sua pena pelo fato de você ser um preto. Quando a gente pensa na questão do armamento, a gente tem que pensar que existe uma indústria de armamento que tem um crescimento, que ela tem uma bancada nos Estados Unidos e agora está passando, agora tem uma bancada no Brasil, quer dizer, eles tinham uma bancada lá fora, agora eles não têm uma bancada lá dentro, então a gente tem um mundo globalizado, né, você tem um capitalismo avançando, então você tem pessoas brancas que estão se elegendo e muitas vezes com a grana, né, dessas pessoas que são das indústrias de arma, que defendem o armamento, mas que elas estarão dentro dos seus carros seguras, né? E são pessoas que essas armas elas não vão ficar na posse delas, as armas elas vão circular. E a população sabe disso e por isso está sendo contra essa questão do estatuto. Só que ao mesmo tempo que a população é contra o armamento, mesmo o governo sendo a favor, você tem uma população que não questiona o sistema carcerário. Só que também existe uma indústria que constrói presídios. Também existe policiais que são contratados. Então, existe todo um movimento de pessoas que lucram com o aprisionamento de pessoas pretas. Elas lucram ou ganhando salário aprisionando pessoas pretas, ou estão no já vou concluir, Chile. Ou através dos armamentos. Por que eu falei dos 100 mil mortos? Porque para essas pessoas que são ricas e que têm acesso a grandes hospitais, aos melhores hospitais do país, elas não estão ligando que as pessoas estão morrendo, que os 100 mil mortos estão morrendo, porque esses 100 mil não fazem parte da família dela. E a mesma coisa a gente pensa com relação ao encarceramento, a mesma coisa que a gente pensa com relação ao armamento. Essas pessoas, elas não ligam. Por isso que somente nós podemos nos debruçar sobre os nossos problemas e pensar numa possível solução a eles. Chile? Tem um livro do encarceramento em massa, né, da Michelle Alexander, que é uma irmã afro-americana, assim como Angela Davis também traz isso no livro dela, As Prisões, e aquele outro, Mulheres, Política e Racismo, onde é muito discorrido sobre essa questão dos encarceramentos dos nossos corpos. E ela escolhe uma coisa, como Bell Hooks também, a gente está num sistema que é um sistema que visa o lucro. Quando a gente cria, o Estado ele permite a criação
de alguma coisa, e essa coisa, ela começa a gerar dinheiro e ela entra como forma de estamento, você não consegue tirar mais. Você não consegue tirar mais. Por que que existe uma luta tão ferrenha no Brasil para que a gente privatize as penitenciárias e as cadeias? Aqui em São Paulo, não sei se vocês estão sabendo, mas o Dória já colocou 4 penitenciárias privadas. E o bagulho vai começar a se expandir. Então, nos Estados Unidos, a gente já tem como é que é. O cara, ele é encarcerado dentro de uma prisão privada. Ele, para ter acesso até o algodão que ele usa lá, ele tem que pagar tudo. Ou seja, alguém da família de fora, às vezes, tem que fazer empréstimo para o cara poder pagar as coisas lá dentro. O cara já sai da cadeia totalmente aprisionado em dívidas que ele adquiriu por estar preso. E ele vai ter que trampar fora para poder pagar essa dívida para o Estado. Uma vez que o privado, uma vez que o lucro, ele entra dentro de qualquer coisa do Estado, que deveria ser de forma social, como você apontou no começo, a gente não consegue transformar. O que eu sinto que os movimentos sociais que vêm tentando embarrear isso, que eu acho que é importante a gente acompanhar o que o movimento social sério está fazendo, com a questão do encarceramento, da abolição, eu esqueci o nome, como é que fala? Enfim, as pessoas que vêm fazendo essa luta e que fazem de tudo para não tentar, não permitir que isso seja privatizado, é porque uma vez que essas questões forem privatizadas, a gente vai perder totalmente a força de fazer luta via Estado com elas. O Estado, ele não vai devolver os nossos 450 anos de escravização que nós tivemos e temos aqui, porque o Estado entendeu que o nosso corpo é um corpo que precisa ser regulado, contido, vigiado, aprisionado. Ele quer a gente agora para manter todos. Vocês têm ideia de quanto custa a folha de pagamento judicial só do Estado de São Paulo? Faz esses levantamentos. 90% do que eles arrecadam é só para pagar a folha de pagamento. A gente está falando de juiz, a gente está falando dos benefícios dessas pessoas. Elas vivem do encarceramento. Legitimamente, essas pessoas, não estou falando todas, mas o Estado como um todo, ele tem interesse de nos desaprisionar? Não. E ele vai tentar agora colocar isso como privado, que é para endividar mais ainda as famílias dessas pessoas aqui de fora. Que a gente vai ter um endividamento com o Estado. Imagina o tipo de pressão que vai ser. Eles não estão preocupados. E aí eu vou, só para terminar, voltar no que o Tiago falou da questão do estudo de música e no que você estava falando. Para mim, é extremamente importante que a gente leia sociólogos pretos. Aí eu vou deixar o nome de Clóvis Moura, vou deixar o nome da Lélia Gonzalez, vou deixar o nome da Beatriz Nascimento, vou deixar o nome da outra irmã, do Abdias do Nascimento, saca? E várias pessoas sérias aqui, nossas irmãs, a Catiúcia Ribeiro, a que vem fazendo uma desconstrução, porque a gente precisa fazer o que Fanon coloca no livro dele, Pele Negra, Máscara Branca. A gente precisa entender o porquê que eu ainda sofro todas as mazelas da questão do racismo, e eu preciso, quanto pessoa preta, sentar com vocês e falar, irmãos, por que que a gente ainda tem essa gênese em nós? Por que que a gente não rompeu os nossos grilhões internos? O que que a gente vai ter que fazer internamente em nós para a gente poder se livrar disso, para a gente ter uma unidade para a rua? Porque não basta ser preto com dinheiro. Porque nos Estados Unidos, quase que 90% dos irmãos afro-americanos que têm grana, eles não consomem mais de pretos. Eles comem de pessoas brancas que estão vendendo. Efetivamente, quantos pretos lá, segundo a Michelle Alexander no livro dela, muitos irmãos pretos advogados não pegam causas de pretos que estão presos para defender, porque não vai dar ibope, eles precisam da comoção do branco para poder dar ibope naquela questão, para poder ganhar a causa, saca? Então tem uma série de coisas mesmo que a gente precisa pensar. Ao meu ver, grupos de estudo tipo esse que a gente está fazendo aqui, quase 2 horas discutindo essa parada, porque hoje, efetivamente, para mim, eu não vou conseguir viver suficiente para ver o trabalho que o coletivo Dia de Negra vem fazendo. O resultado grande, eu não consigo, talvez eu vá morrer e não vou conseguir ver. Mas, quando eu fui ontem na casa da minha irmã, que a minha sobrinha de 17 anos de idade chegou para mim e falou assim, tia, meu amigo na escola falou para mim sobre mulherismo africano, é um menino preto, é 7 anos, que já está recebendo informação e que está falando com uma outra menina sobre essa ideia. Saca? Fazer esse mapeamento dessas discussões
que estão rolando no meio dos nossos jovens e pegar isso e, porra, vamos ver que a gente, quanto mais velho e que de repente a gente tem uma bagagem diferente da deles, o que a gente pode somar e fortalecer com eles? Porque é um menino de 17 anos que está começando a construir a mente dele numa narrativa diferente, acho que o Thiago pode discorrer bem sobre isso, que como eu não sou diplomada em história, apesar de ser pesquisadora, eu não me sinto, às vezes, em determinados espaços, confortável de falar. Mas, assim, a gente precisa construir novas narrativas. Quando a gente vai estudar sobre Kemet e falar disso com os nossos mais novos, é essa construção mental que a gente vai ter que fazer entre nós que estamos aqui, com os nossos mais novos, para que daqui, mano, a 50 anos, a gente com arma ou sem arma, a gente consiga se olhar no olho e saber quem é a gente, ir pra rua e tomar essa porra toda de assalto. Essa é a minha visão. Porque nos Estados Unidos os irmãos têm direito à arma, mas eles podem usar? É uma pergunta que eu estou colocando. Se o sistema lá é para encarcerar totalmente preto, hoje 80% dos afro-americanos que estão, do pessoal preso, é preto e latino. Então, o fato deles terem legitimado que eles podem ter arma para se defender, até que ponto eles podem se defender de verdade? É entender que as artimanhas que o Estado faz, eles sempre vão buscar de forma legal um jeito de nos aprisionar em todo momento que a gente tenta sair fora dele. E eu acho que a única coisa que a gente vai ter poder legitimamente de não aprisionar mais é a nossa mente. E aí, quando a gente conseguir, mano, se livrar dos dois dentro da nossa mente, que é a proposta que o Fanon coloca no livro, ao meu ver, tá? Eu tô falando agora um pouco sobre o meu viés de pensamento, pessoal. Quando a gente conseguir se desvincular disso, mano, a gente vai conseguir fazer uma unidade que a gente precise, que é necessária para a nossa salvação e para a nossa sanidade mental. Porque eu não quero um dia chegar nos ouvidos da minha irmã Kátia e saber que ela está sofrendo com medo porque o filho dela não conseguiu voltar são e salvo da faculdade. Né? Fazer essas desconstruções em nós agora, para a gente desenvolver uma unidade sadia, com um foco que eu admiro nos povos originários, para fechar. Os povos originários que eu tenho contato, por conta do meu trabalho social, eles falam para mim, você acha que a gente não tem diferença? Você acha que a gente não discute entre nós? Mas você já viu índio brigar com índio em rede social? Você já viu índio falar mal de índio em rede social? Você já viu índio criticar o trabalho da irmã indígena, da parente em rede social? Por que pessoas pretas nós fazemos isso? Porque a gente ainda está no sentido de doméstico, mano. A gente carrega essa merda na nossa cabeça, esse grilhão invisível no nosso tornozelo, que fala que a gente é doméstico e a gente tem que ficar passando pano para aquele cara que quer dominar a gente o tempo todo. O tempo todo a gente fica dando vazão para esses caras, não pode mais. Vamos olhar a organização dos povos originários e vamos ver o que a gente consegue aprender com eles e pegar para nós o que é bom e seguir para a gente deixar de ser um corpo, mais um corpo, só mais um corpo. É isso que eu tinha para falar, que estava aqui, ó, engasgado. Perfeita, Shirley. Shirley, não tem nem como complementar isso, só vou falar uma frase referente ao que você falou: quem planta tâmara não colhe tâmara, né? O que a gente está fazendo aqui é simplesmente dar continuidade ao sonho que os nossos antepassados começaram e cada um vai dando um passo para frente. Né? A gente não vai conseguir ver o resultado final, não nessa existência, talvez num outro nível de consciência, mas não nessa consciência, porque é um trabalho muito árduo, né? Então ele não vai ser solucionado através de um pequeno coletivo X ou Y, né? Nenhum desses coletivos ou do nosso coletivo tem a verdade absoluta ou tem a solução para todos os problemas. Mas se cada um der um passinho rumo a essa solução, tanto de forma teórica quanto de forma prática, sem apontar o outro coletivo como inimigo dele, sem apontar o outro preto como inimigo dele, porque o branco já está fazendo esse papel, então a gente não precisa fazer esse papel de idiota, de ficar apontando o outro como o errado, como o passível de julgamento, e sim pensar na solução. A gente já está fazendo uma puta coisa para essa árvore, né, de tâmara crescer. Aí eu vou passar para você e depois eu vou fazer a última fala, que é a fala sobre o que a gente vai fazer de forma prática. Aí pode falar. Não, só ia dizer que às vezes a gente precisa assim, apontar, mas assim, no sentido porque internamente grupo também violenta, grupo também age de forma de uma maioria que vai silenciar a minoria. Isso é como política, às vezes ela funciona, entende? Então eu acho que a gente precisa
mas a gente precisa pensar em como vai fazer isso, na verdade, né? E ser estratégico, propositivo, etc. Essa questão do armamento, eu puxei isso porque isso desloca um pouco a discussão do Estado. E por isso que eu acho bem perigoso, porque a partir do momento que a população está armada, que população é essa que está armada, né? E como isso aumenta ainda, quer dizer, na minha forma de ver, assim, como isso aumenta ainda mais a periculosidade para a gente, assim, no sentido de que qualquer merdinha de uma classe média que se sente, de uma classe média alta que se sente, sabe, que é fundamentalmente, sabe, como é que isso nos afeta? E por isso que eu puxei ela, porque eu acho realmente um perigo, assim. E que eu acho que, enquanto discurso, às vezes, como existe uma parte do nosso governo que ele é favorável a isso, como o discurso vem com muita força. E a gente vê pessoas nos espaços onde, pelo menos eu vejo, nos espaços onde eu circulo, inclusive uma galera que às vezes não tem acesso a outros debates, né? Isso chegando de alguma forma, sabe? Assim, esse debate de armas, etc. Entende? Foi nesse sentido que eu trouxe, assim, porque eu acho que é realmente importante a gente. A questão do encarceramento está muito ligada também à questão das armas. Sim. Sim, aí, muito obrigada pela colaboração. Entendo o que você está falando também com relação a gente ter um olhar crítico, né, sobre o que a gente está fazendo, né, enquanto coletivo, para que a gente também não normalize ou normatize alguns tipos de preconceito dentro do nosso próprio coletivo, né, dentro do grupo de pessoas pretas. A gente tem que ter esse olhar crítico, né, sendo que, assim, ter esse olhar crítico não significa se tornar o dono da verdade, o rei da verdade absoluta, que vai oprimir, né, os outros membros do grupo, caso ele não siga essa verdade, porque ao fazer isso, você não está fazendo nada mais, nada menos do que reproduzir o cristianismo, né, que nos oprimiu. Porque ele que diz que é a verdade única, o caminho único, enfim, e assim, o que a gente está procurando é justamente ir de encontro à cultura do E, né, que é a cultura africana, que é a cultura iorubá, de encontro à cultura do E, né? O meu irmão, ele tem características diferentes, mas das minhas, mas são características legítimas e tem que ser respeitáveis, e ele é meu irmão, e ele tem que ser protegido, porque ele é como eu, né? Porque ele é o meu irmão, independente daquilo que ele acha, daquilo que ele acredita, se ele é feminista, negro, se ele é mulherista, ele é preto como eu. Como uma pessoa preta morre ou ela é presa, ninguém pergunta, nossa, mas ela era uma feminista que foi morta pela polícia? Essa que é a pergunta que a gente tem que fazer. Por que a gente fica apontando o outro e criminalizando o outro e diminuindo o outro? Só que quando o outro é vítima do branco, a gente não faz essa pergunta. Ninguém ficou perguntando quando a Marielle foi alvejada se ela era uma feminista, se ela tinha um relacionamento interracial, porque foi morta, o que foi morta lá foi uma mulher negra que dedicou a vida dela voltada para as causas relativas às pessoas pretas. Então, por que a gente vai diminuindo a potência dessas pessoas em vida, né, em prol de coisas pequenas? E ao diminuir a potência dessas pessoas, a gente não percebe que a gente está fazendo exatamente o trabalho que os brancos fazem ao longo da nossa vida inteira. Falando que a gente tem que ser 2, 3, 4, 5, 8, 10 vezes melhor do que eles para ocupar a mesma porra de lugar que eles ocupam ganhando um menor salário. Então, quando você despotencializa seu irmão, você está fazendo exatamente isso. Você está agindo exatamente como uma pessoa branca, que você culpa o seu irmão por se associar, sem ao menos se colocar no lugar dele e sem entender que se aquele irmão levar um tiro de alguma forma ou amanhecer morto, você vai sofrer sim. Porque aquele irmão, ele tem as mesmas características que você. E isso vai doer em você sim. Então, a gente tem que pensar nessa questão de despotencialização que a gente faz. Né? O Foucault, ele fala sobre uma estrutura física da prisão, na qual existe o centro e existem as celas, né? Estrutura arquitetônica, perdão, das prisões, onde existe o centro que observa tudo e existem as celas. E dentro das celas, um preso, ele não olha outro preso.
O que a gente está fazendo quando a gente briga entre si é exatamente isso. É deixar com que, através da internet, o branco ele olhe e analise todos os nossos comportamentos, enquanto a gente não vê, de fato, quem é aquele irmão que está sendo oprimido por aquele sistema e também acaba vigiando o comportamento daquele irmão, sendo hostil com ele ou punindo ele de alguma forma. Então, assim, a gente está reproduzindo uma estrutura que até mesmo Deleuze questiona a existência, mas a gente está possibilitando que essa estrutura ela exista novamente, justamente por conta desse comportamento que a gente tem com relação aos nossos irmãos. Então, isso tem que ser refletido. Existe um vício, a má palavra ela é um vício, né? A partir do momento que você começa a normalizar falar mal de uma pessoa e você começa a achar aquilo divertido e aquilo se torna um vício e você só quer falar sobre isso, o problema é que, assim, a gente está fazendo isso com a gente está criando grupos que fazem isso entre nós, sabe? E quando você está gastando a sua energia, o seu tempo fazendo isso, você não para olhar problemas sérios como esse que a gente está discutindo. Até porque discutir e pensar sobre esses problemas não é tão prazeroso de forma imediata quanto transformar o irmão em chacota. Porque quando você transforma o outro em chacota, você se coloca numa posição na qual você é superior e o outro é inferior. E quando você se coloca numa posição de superioridade, sendo que você está inserido dentro de uma sociedade que sempre fala que você é um merda, você tem uma ilusão de um falso poder. Você tem a ilusão de que você tem algum tipo de poder, que na verdade você não tem. Porque se você sair na rua, como a Tiffany falou, em um lugar te confundir com alguém, ele te dá um tapa na cara, te coloca na cadeia e você se fode, assim como aquele irmão que você estava tirando um barato da cara dele. E a estrutura racista, ela continua fazendo sempre as mesmas coisas, enquanto você fica rindo de você mesmo. O que as pessoas pretas estão fazendo, muitas vezes, ao terem essa postura, é rir da própria cara. Porque a gente está sendo observado por uma estrutura que simplesmente se sente muito livre para fazer tudo que ela está fazendo, porque a gente fica rindo da nossa própria cara, ao invés de refletir sobre as questões sérias. Eu vou encerrar falando uma coisa muito importante. A gente, a priori, estava com o pensamento de só ter ações teóricas, de só ter ações de letramento racial e político, né, trabalhando com leituras de livros e de obras, de trabalhos científicos, ou até mesmo trabalhando com vídeos de pessoas que passaram por determinada situação, né, que eram os estudos da semana. Só que, assim, a questão do encarceramento é tão urgente que não dá para a gente simplesmente virar e falar sobre encarceramento e mudar de assunto. Tipo assim, o assunto acabou. Não dá para a gente mudar de assunto. Então, o que a gente vai fazer? Nós entramos em contato com uma organização do Rio de Janeiro que chama Elas Existem. E aí nós vamos iniciar, esse domingo, uma campanha de arrecadação de itens para as mulheres que estão encarceradas em 3 instituições do Rio de Janeiro. E aí, porque algumas pessoas, né, que estão nesse vício da crítica vão perguntar, por que as mulheres? A gente tem uma questão de abandono das mulheres quando elas estão encarceradas e você consegue analisar isso só passando na frente do presídio, né? Quando você passa na frente do presídio masculino, você tem uma fila que dá a volta, assim, a fila dá a volta. É uma fila de pessoas que dormem lá para poder levar o jumbo, que são aqueles mantimentos para as pessoas que ficam encarceradas. Quando você passa na frente do presídio feminino, você pode até nem saber que é um presídio, porque você não vai ter uma porra de uma fila. Porque essas mulheres, elas são abandonadas, tá? Seria tarefa do Estado fornecer os itens de saúde, visto que a pena, ela só diz respeito à privação de liberdade, não privação de dignidade, que são coisas diferentes, né? A gente trabalha na lei, seria privação de liberdade, não seriam castigos físicos ou humilhação, não está escrito, não tem nenhum artigo que fala a pessoa presa será humilhada, apanhará, não existe um artigo que fala sobre isso. Porém, a gente recebeu a informação de uma das meninas que a gente entrevistou na reunião interna, de que os absorventes, eles não chegam com facilidade para elas, sendo que quem leva os absorventes, segundo ela, são as mães, né? Mais uma vez, a mulher indo lá e tentando ajudar a filha, né? São as mães que levam absorvente e muitas vezes não tem nem papel higiênico e nem sabonete. Acho que as mulheres que estão assistindo agora ou que estão vendo depois, elas sabem da urgência que é você não ter um absorvente, né? Você pode não falar com a pessoa pode não olhar na sua cara. Só que se ela falar para você, você tem um absorvente, você vai dar o seu absorvente para ela, porque é um item de primeira necessidade, né? Menstruação é um fluxo, não é o que você controla.
Então, a gente vai fazer uma campanha de arrecadação, né? Vai ser uma vaquinha online. O nosso objetivo é atingir 3 instituições. Uma, a maternidade. Olha que urgente, gente. A gente está falando de mães que não têm absorvente. E as mulheres, quando elas passam pelo período de gestação, elas passam dias sangrando, assim, vários dias sangrando. Então, a gente está falando de mães, a gente está falando de adolescentes que estão no socioeducativo, e a gente também vai atender, não nessa questão de absorvente, mas na questão de itens de higiene, como sabonete, né, e como papel higiênico, as mulheres trans que também estão encarceradas, são 13 mulheres trans. O objetivo dessa vaquinha é adquirir R$1.000, quer dizer, não é nenhuma fortuna, né? Então, assim, se cada pessoa lá der R$10, ela tá comprando absorvente, eu tô comprando um monte de sabonete, né? Tô comprando pelo menos uns 8 sabonetes, né? Para que essas pessoas consigam ter papel higiênico, gente. Olha o que a gente tá falando. Tô falando de papel higiênico, a gente tá falando de sabonete. Eu tô falando de papel higiênico e sabonete dentro de uma realidade onde a pessoa muitas vezes come comida podre, né? Ou aonde ela convive com ratos, convive com baratas, e mais uma vez, quando você pensa no sistema penal, a gente está falando de privação de liberdade e não privação de dignidade. E se a gente está falando sobre seletividade penal, e seletividade penal significa, né, que muitas das pessoas encarceradas são pessoas pretas, e muitas dessas pessoas não são julgadas, ou muitas dessas pessoas são inocentes, são criminalizadas, a gente está falando de pessoas que muitas vezes podem ser inocentes, estarem criminalizadas, estarem presas, subjugadas, humilhadas, né, dentro de uma série de um processo que assim que vai afetar tremendamente o psicológico delas, e a gente não pode fechar o olho para essa situação, porque sim, nós temos um número nas costas, né? É como a Tiffany falou, eu posso estar indo na padaria, alguém confundir meu cabelo, por exemplo, com o cabelo de outra pessoa, como aconteceu da Babi Quirino. Então isso pode acontecer com qualquer um de nós, tá? Eu encerro por aqui, eu agradeço, eu peço desculpas por me estender. Quem quiser ver depois, a gente vai subir no canal do YouTube, né? Assim como vai subir na nossa página, provavelmente no Instagram também vai subir, né? E na página interna do Facebook também vai ficar, assim como na página aberta. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Eu encerro e vou subir a campanha no ar, acho que dentro de meia hora. Eu espero que vocês compartilhem nas suas redes sociais, que se vocês puderem ajudar com 5, com R$10, por favor, isso é urgente, é realmente urgente. Muito obrigada, gente. Bom descanso. Nada, Kátia. Boa noite.